Bom, irmãos, então vamos ao que nós vamos estudar aqui hoje, que o Senhor tem trazido ao nosso coração, dessa nova série de mensagens, inspirada nesse livro, Novo Testamento em 15 Palavras. Vimos na semana passada com o pastor Bruno e com o Lucas acerca da palavra justiça. É tão interessante que o ser humano ele é caracterizado como a única criatura, o único ser que tem a habilidade dessa comunicação inteligível, não é? Nós somos seres que se comunicam, que se expressam falando, né? E Deus quis usar essa característica que é própria do ser humano para também ter o seu principal instrumento de revelação a nós, né? Deus falou e fala através das Escrituras Sagradas. Então, eu e você precisamos sempre buscar, ter muito cuidado, muita atenção, muito zelo em conhecer o real significado das palavras, a extensão disso e de como que se aplica às nossas vidas. Então, durante essas mensagens que traremos aqui dessa nova série, hoje a palavra específica é evangelho. Mas semana passada nós vimos a palavra justiça. O que é que nós buscamos aqui através dessa série? É trazer a extensão do significado dessas palavras, porque muitas palavras que você lê na Bíblia, às vezes, elas caem no uso comum, né, do nosso vocabulário, no nosso evangeliquez, e às vezes nós expressamos isso sem entender de fato o que isso é e qual a implicação disso para a nossa vida. E o texto bíblico nos mostra que determinadas palavras, em determinados contextos, têm significados distintos. Então, o que era justiça, como vimos semana passada, para nós, o que é justiça para um judeu no Antigo Testamento, o que era justiça para um cidadão nos tempos em que Jesus veio à Terra, ou no tempo em que Paulo exercia a sua missão, né, o seu ministério apostólico, a gente vê que esses significados eles são importantes para que a gente interprete adequadamente os textos bíblicos. Justiça, por exemplo, não é apenas dar a cada um o que lhe é de direito, né? Se você olhar hoje até nos compêndios do direito, né, você vai encontrar um dos conceitos, uma das definições de justiça é o caminho reto segundo o direito. Caminho reto segundo o direito. Mas isso é um significado reduzido em relação ao que é justiça segundo a palavra de Deus. E na semana passada, os irmãos que aqui estiveram entenderam que quando você lê no Antigo Testamento ou nos primeiros anos da igreja primitiva a palavra justiça, quem lia isso tinha um entendimento que era muito mais amplo do que simplesmente dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que lhe é de direito. A justiça, ela expressa a completude do reino de Deus. É muito mais do que reivindicar direitos, não é? A gente vive em uma sociedade, em um contexto que nós buscamos levantar bandeiras, em requerer os nossos direitos, brigar pelos nossos direitos, né? Nunca vivemos um tempo em que existem tantas minorias que se transformaram em maiorias. Já perceberam isso? Não é? Como que a legislação nossa, né, no tempo que a gente vive hoje, ela se especializou tanto em defender minorias que algumas minorias parecem ter a expressão maior do que as maiorias, não é? De tantas medidas, de tantas prerrogativas que há por causa de uma forma de entender o que seja o justo, o reto, segundo o direito. Mas, para Deus, justiça tem um significado mais amplo. Quando você lê em Romanos que nós somos justificados pela graça, isso tem uma conotação para nós hoje, no corriqueiro, no básico do nosso dia a dia, diferente do que era para um cidadão naquela circunstância, que lia a palavra justiça. Então,
o que nós queremos fazer aqui é discorrer sobre palavras importantes que são chaves dentro do Evangelho e que trazem expressões para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como igreja, para o nosso crescimento como pessoas, entendendo o que essas palavras significavam quando ditas, em seu tempo histórico, em seu contexto, para depois entendermos também o que elas significam aplicadas à nossa vida hoje. Pois bem, hoje a palavra da nossa série é Evangelho. Evangelho, o Evangelho. O que significa Evangelho? Irmãos, na linguagem do nosso dia a dia, a palavra Evangelho, hoje em dia, ela é quase sempre entendida como um termo técnico religioso. Não é verdade? Quando você ouve alguém falar assim, Evangelho, o que você lembra? Isso aí tem a ver com Bíblia. Isso tem a ver com religião. Isso tem a ver com céu. Isso tem a ver com inferno. Isso tem a ver com salvação. Não é? Porque nós entendemos a palavra evangelho como um termo técnico religioso. Mas será que era assim no Antigo Testamento? Será que quando a palavra evangelho aparecia lá na época dos profetas, dos menores, dos maiores, era assim que quem proferia entendia e era assim que quem ouvia compreendia? É a reflexão que nós precisamos trazer. Será que, na época em que os primeiros discípulos de Jesus, ou os apóstolos, começaram a propagar a missão do Evangelho, e quando eles usavam a palavra Evangelho, será que o significado que chegava ao coração das pessoas era exatamente esse que nós temos hoje para nós, aqui nesse tempo presente? Irmãos, absolutamente que não. Sabe por quê? Porque a palavra evangelho, quando usada na Bíblia, ela era de uma conotação de um termo comum, de um termo simples, que já era usual na linguagem do dia a dia das pessoas. Não tinha nada a ver com uma conotação técnica religiosa. Absolutamente nada a ver. Só que quando você lê isso hoje, nas Escrituras Sagradas, você já interpreta isso segundo a visão de mundo que você tem hoje. Segundo o que você pensa hoje que seja o significado da palavra evangelho. E quando nós vamos fazer uma interpretação adequada do texto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos transportar para o momento em que aquele texto foi escrito, para a gente entender o significado real e a extensão do significado daquela palavra. Aí sim, a gente volta para a nossa condição e aplica o significado da palavra ou do texto às nossas vidas. Pois bem, quando a palavra evangelho aparece nos textos bíblicos, o que a palavra evangelium significa? Significa exatamente boas novas, anúncio de boa sorte. Ou seja, tudo que você queria dizer de novidade boa, você chegava para um amigo seu e falava assim, olha, eu tenho um evangelho para te contar. Assim mesmo. Seu amigo ia entender. Que boa notícia que você tem. Qual que é a boa nova? Conta a boa aí. Ele chegaria dizendo, tem um evangelho para te contar. Porque o significado da palavra evangelho era um significado comum, aplicado a várias coisas na linguagem do dia a dia daquelas pessoas, que era um significado remetido a boas novas. Não tinha absolutamente nada a ver com a privação que nós temos no modelo de hoje de pensarmos a palavra evangelho apenas como se fosse uma palavra religiosa. E não tratava disso. Não se tratava de falar de céu, de religião, de Bíblia. Não era esse exatamente o contexto da palavra evangelho. E evangelho se tratava de uma grande notícia, uma boa notícia, uma boa nova, uma grande notícia, que aí, se você pensar no contexto da Bíblia como um todo,
desde o Antigo Testamento até o Novo, que boa notícia é essa? É a boa notícia de que Deus estava cumprindo o seu plano para salvar o mundo inteiro. Esse é o significado da boa notícia que é contada do início da Bíblia até o final da Bíblia. Que eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia conta a mesma história o tempo inteiro. Ela conta e reconta as mesmas histórias com o mesmo fundo o tempo inteiro. Tudo tem um caráter redentivo, um caráter de transformação. A mesma história que você pega lá no Gênesis, do homem que pecou, caiu e precisa de uma redenção, você vai encontrá-la em toda a narrativa bíblica, até o fim da palavra de Deus. Por quê? Deus está nos contando uma mesma história, que tem o mesmo enredo: criação, queda, redenção e depois o tempo que nós aguardamos, que é o tempo da consumação, onde todas as coisas serão definitivamente transformadas. Então, quando você olha a Bíblia com esse mapa definido na sua mente, você vai conseguir encontrar em todas as histórias contadas esse mesmo caminho. Quando você vai para uma história, por exemplo, do filho pródigo, que há poucos dias atrás nós vimos aqui na Bíblia, estudamos aqui na nossa igreja, no culto, o que você vê naquela história ali? O mesmo enredo bíblico. O momento em que o filho tem a queda, vai embora, separa do pai, depois há um plano redentivo, há uma situação de perdão e a consumação da festa, a comunhão restabelecida. Nós estamos vivendo um caminho de redenção, e o Evangelho é a boa notícia disso. Percebam, irmãos, que é tão importante a gente entender isso com profundidade, porque nos dias de hoje, o que a gente percebe? Nos dias de hoje, a gente percebe que a palavra evangelho e todas as suas derivações, como, por exemplo, evangélico, a palavra evangélico, que deriva da palavra evangelho, está estereotipada e das piores maneiras possíveis. Por quê? Porque nós perdemos o significado e a profundidade disso ao longo da história, ao longo do testemunho da igreja. De modo que, se nós não tivermos a compreensão que o Evangelho diz respeito a um Deus que está cumprindo cabalmente o seu plano de fazer a salvação se estender às pessoas e ao mundo inteiro, de uma redenção que alcança a todos, a gente corre o risco de se apropriar de um conceito de evangelho subjetivo, pessoal. E o que é o evangelho subjetivo? É exatamente o evangelho que desenha para você o Jesus que você quer. E nós podemos encontrar hoje nas redes sociais, em variadas igrejas, exatamente o Jesus que me agrada, né? Você entra aqui na Batista Mineirão e fala assim: esse Jesus que esse pessoal prega aí não serve para mim, não. Vou procurar outra igreja. Quero um Jesus mais carinhoso, um Jesus que fala que eu sou, né, a menina dos olhos de Deus, um Jesus que me dê uma palavra de ânimo, porque hoje é domingo, amanhã é segunda, eu preciso trabalhar a semana toda, eu quero tomar um gás, não é? E aí a pessoa vem para o culto no domingo quase com a ideia de tomar um passe. É a mesma coisa. Só mudou o lugar, só mudou o salão. Mas a mentalidade religiosa é a mesma. A mesma. Então, percebam que, se nós não compreendemos de fato o que significa a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, a gente continua produzindo o Evangelho subjetivo que atende ao que a gente quer. E pode ser esse Evangelho que atende aos nossos apetites, inclusive um evangelho sem cruz. Um evangelho que não exige de nós renúncia. Um evangelho que não comporta na nossa vida espaço para o sofrimento. Um evangelho
cujo sofrimento é um indício de que você está fora da bênção de Deus. Um evangelho que talvez diga para você que você é um abençoado se você é bem-sucedido financeiramente, se você viaja para a Disney todo ano, se você anda com um automóvel zero e sempre trocando esse de automóvel, aí sim, ó, o irmão é abençoado. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Porque há Jesus para todo tipo e todo gosto nas prateleiras dos supermercados evangélicos dos dias de hoje. Basta você entrar e escolher. Qual Jesus que você quer? Qual evangelho que você quer? Agora, foi sempre assim? Absolutamente que não. Houve um período, um tempo, em que você falava evangélico, até aqui entre os irmãos mesmos, os irmãos que são convertidos há mais anos, no testemunho da igreja, o testemunho histórico da nossa igreja, da igreja no Brasil. Há 30 anos atrás, eu sou filho de evangélico e sou neto de evangélico. Minha avó aprendeu a ler na Bíblia. Ela nem foi alfabetizada em escola, ela aprendeu a ler na Bíblia. Milagrosamente, lia todos os dias, por pelo menos uma 2 horas, todos os dias lia. Mas ela só sabia ler em voz alta, e eu ficava até irritado com isso, porque eu queria estudar e me atrapalhava, sabe? A gente morava no mesmo lugar, todos os dias, 7 horas da manhã, estava a vovó de pé, ovo quente, sabe aquele ovo que se esquenta um pouquinho, ele ainda fica mole, aí você bate na tampinha dele assim, ela tomava uns 2 ovos daquele, e depois sentava na sala da casa dela, e com a sua voz potente, ela lia salmos e mais salmos, trechos e mais trechos da Bíblia, e ficava ali. E, às vezes, eu querendo estudar, e ouvindo a voz da minha avó, aquilo até me incomodava, às vezes, sabe? E era assim. E eu me lembro que, nessa época, se você fosse assinar um contrato e a pessoa soubesse que você era um evangélico, a sua assinatura era só um detalhe. Que a pessoa falava, isso aí é evangélico, isso aí é certo, é feijão sem bicho. Já ouviram essa expressão? Vai fazer isso hoje. O que é que mudou? Irmãos, a palavra de hoje é evangelho. Saiu o censo aí do IBGE. Nos últimos 10 anos, a igreja evangélica ela reduziu o seu crescimento. Ela não deixou de crescer, ela continua crescendo, estatisticamente, mas havia uma projeção que, se eu não me engano, em 2039, os evangélicos seriam maiores do que os católicos no Brasil. E depois desse novo censo, aí parece que adiou-se isso na projeção para 2059, porque o crescimento evangélico reduziu. Não é que deixou de crescer, só não vai mais na mesma progressão que vinha acontecendo nos anos anteriores, no censo anterior. O que será que aconteceu? Ao passo que você vê no mesmo censo sobre religiões de matrizes, como, por exemplo, Umbanda. Umbanda cresceu 4 vezes mais do que crescia no último censo. Ainda tem um percentual pequeno, é menos de 10% da população brasileira que se declara praticante, né? Mas a gente sabe que muitos são praticantes de magia negra, de Umbanda, enfim, e não se declaram, mas são praticantes. Mas no censo já mostrou que esse grupo cresceu 4 vezes nesse período. 4 vezes. Era algo assim, perto de 2%, 3%, e agora está perto de 10%. Cresceram. Os católicos que vêm perdendo adeptos, né, ao longo de anos aí no censo, eles continuam perdendo, mas perdeu menos no último censo. Alguns atribuem isso, inclusive, à figura do Papa Francisco, que teve uma abertura maior na igreja, enfim, há tantos outros fatores, mas eu quero fazer o recorte no que diz respeito ao povo da Bíblia, que o povo que era conhecido como povo da Bíblia somos nós, que andávamos com a Bíblia assim, ó, debaixo do braço, né? Que as pessoas atribuíam a esse povo um caráter diferente, atribuíam uma confiança.
que aconteceu com a gente? Que evangelho que nós estamos seguindo, vivendo, proferindo, testemunhando? A reflexão é exatamente essa, irmãos, porque quando eu penso a palavra evangelho de uma forma subjetiva, aí cabe o que eu quero. Cabe sem cruz, cabe evangelho gourmet, não é? Cabe o evangelho da sala VIP, cabe tudo. É do jeito que você quer. E tem para todo gosto. Agora, quando o evangelho tem um significado objetivo, aí sim, é Deus cumprindo o seu plano de redenção em toda a terra. Seja com você sofrendo, seja com você se alegrando, seja nos momentos mais sublimes e felizes da sua vida, seja nos momentos de maiores tristezas que você pode experimentar, aqueles que conhecem o Evangelho objetivamente sabem que em qualquer desses momentos, a única certeza e segurança que podem ter é que o Deus do Evangelho não os abandona. Ele não nos promete que a gente viveria sem sofrer, mas Ele diz que estaria conosco no meio do sofrimento. O servo do Senhor que nós conhecemos é um servo sofredor, que nos ensina a sofrer na perspectiva objetiva de que Deus, mesmo em meio ao sofrimento, nos aperfeiçoa e continua cumprindo o seu plano redentivo. Sabe, irmãos, o que deve alimentar o nosso coração com o conhecimento e o entendimento aprofundado do que seja o Evangelho é a convicção e a esperança de que Deus vai consertar todas as coisas. Que Deus está trabalhando para o tempo da consumação em que tudo voltará ao seu devido lugar. Não importa o sofrimento de hoje, não importam as privações de hoje, se eu consigo enxergar o que Deus está fazendo. Ele está consertando tudo. E tudo voltará ao seu devido lugar. Porque o pecado desarmoniou tudo, bagunçou tudo. E nós estamos caminhando do jardim para o jardim. Porque quando pecamos, o que merecíamos é ser destruídos, aniquilados. Porque um Deus santo não pode viver em comunhão com um ser pecador. Mas se Deus, naquela circunstância, não nos destruiu, é exatamente porque Ele tinha um plano. E esse plano continua sendo conservado. Que plano é esse? É o plano de redenção do nosso Senhor Jesus. É o plano que teve a sua cartada final na cruz do Calvário. É nesse evangelho que eu creio, irmãos, que não nos isenta de provações. É nesse evangelho que eu creio, irmãos, do salmista, do Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, é dessa convicção que nós precisamos. E é essa convicção que o Evangelho objetivo, o significado da palavra Evangelho, nos traz. Que Deus está conosco, não importa o que mais vier a acontecer, Ele está conosco. O nosso pastor está presente, Ele não nos abandona. Ele estava no início, antes de todas as coisas, Ele está no presente, ainda que seja momentos de aflição, e lá no fim, quem é que nós vamos encontrar? Ele.
porque Ele é onipresente. E o plano dele não pode ser jamais frustrado. Não existe essa possibilidade. Os planos de Deus não se frustram. É desse evangelho que a Bíblia nos ensina, mas a gente precisa entender como que isso foi na vida dos nossos irmãos que vieram antes de nós. Como é que eles tiveram expectativas acerca desse evangelho? Os antecedentes que nós temos no Antigo Testamento, eles nos mostram isso de uma forma muito clara. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 52. Sabe, irmãos, desde o livro de Gênesis, nós vemos Deus pondo em prática o seu plano de redimir, de consertar o que foi desarmoniado, do que foi desorganizado pela situação do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele deturpou todas as coisas. O pecado, ele afetou as nossas relações. O pecado, ele afetou a nossa relação com Deus. Quando o homem pecou, ele começou a se esconder de Deus. O pecado, ele afetou a nossa relação com o irmão. Quando o homem pecou, ele começou a agredir o seu irmão. Ele começou a matar o seu irmão, ainda que fosse por causa de um culto, porque o primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu por quê? Por causa de um culto. Por causa de um culto a Deus. Um que se achou preterido porque Deus recebeu a oferta do outro. O pecado nos afetou de tal forma que não apenas a nossa relação com Deus, a nossa relação com o irmão, mas a nossa relação com a natureza criada também foi deturpada. A natureza criada, o jardim que era para ser cultivado, desenvolvido, estendido, se tornou objeto da nossa exploração. O homem, a partir do pecado, não desenvolve o jardim, ele explora o jardim, ele agride o jardim. E, irmãos, o que Deus está fazendo em Cristo Jesus? Ele está renovando todas essas relações. Por isso que em Cristo Jesus, primeiramente, eu sou reconectado com Deus, porque eu sou justificado nele. Eu sou aceito em Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que em Cristo Jesus, a comunhão com o meu irmão ela é possível, porque apesar de eu ser um ser caído, eu não fui totalmente desfigurado. Eu ainda sou capaz de amar, eu ainda sou capaz de perdoar, eu ainda sou capaz de andar uma segunda milha, e o Evangelho nos ensina isso. Ele nos treina para essa nobreza relacional humana. Ele nos torna cada vez mais humanos. E o Evangelho também nos ensina a cuidar da natureza criada, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não é uma relação predatória, não é uma relação de mera exploração, mas nós entendemos que todo o bem do que Deus fez, criou, deve ser desfrutado por todos. Não tem lógica, segundo o Evangelho, ou segundo o senso de justiça cristã, haver alimento de sobra no mundo e pessoas ainda morrendo de fome. Por que isso acontece? É porque não há Evangelho. É porque não há senso de justiça. A manifestação dos filhos de Deus, cujo clamor a própria natureza traz, como Romanos diz, seria suficiente se houvesse um senso de justiça e de evangelho em nós, para a gente modificar a comunidade que está ao nosso redor. Há alguém que já fez estatísticas de que a igreja americana, com suas contribuições, só a igreja nos Estados Unidos teria condições de extirpar a fome no mundo. Não existiria mais miséria na África, em alguns lugares inóspitos, que as pessoas ainda morrem de fome. Morrem de doenças básicas, por não ter saneamento. O que nos falta? Recursos? Não. Nos falta evangelho. Nos falta senso de justiça. Isso quer dizer que o evangelho se resume a ajudar o próximo? Não. Mas diz respeito a isso também.
E como que isso se manifestava nas expectativas messiânicas do Antigo Testamento? Olha, de uma forma mais clara, em Isaías 52, quando nós chegamos, apesar de termos essa presença do anúncio das boas novas presente em todo o Antigo Testamento, quando você chega nos profetas maiores, a exemplo de Isaías, a gente tem esse anúncio de boas novas de uma forma mais clara entre o povo de Deus. E olha como que isso acontecia ali em Isaías 52, versos 7 a 10. Está escrito lá: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Olha a palavra aí, boas novas, ou evangelho. Como formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, veja, para Isaías, profeticamente, naquela circunstância, boas novas, evangelho, era a notícia de um Deus que vinha em socorro do seu povo. Exatamente por isso que a expressão aqui, como são formosos, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Qual boas novas que eles esperavam nessa circunstância, irmãos? Eles estavam cativos. Eles foram arrastados de suas terras por Nabucodonosor. Eles estavam sobre o Império Babilônio e depois o Império Persa. Tristes, desterrados, famílias separadas. O templo foi destruído, saqueado. Levaram o centro religioso deles, tiraram os objetos sagrados, destruíram os muros da cidade santa, Jerusalém, e levaram esse povo como escravo. Eles estavam longe da sua terra. Às vezes, em circunstâncias em que eu e você passamos na nossa vida, que você olha ao seu redor e parece que tudo é terra arrasada, né? Aí você pensa assim: onde está o Senhor? Onde está o meu Deus? Aí há no nosso coração a mesma esperança que o profeta trouxe, de como são formosos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, de paz, de coisas boas, de salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Porque aquele povo, naquela circunstância, olhava ao redor e não conseguia enxergar que Deus reinava. E o profeta traz boas novas, traz o evangelho, e o que o evangelho disse para aquele povo? O teu Deus reina. Quem sabe eu e você precisamos hoje ouvir essa boa nova. Quem sabe hoje a gente olha ao nosso redor e não vê razões para celebrar, para cantar, para adorar. E o profeta está dizendo para mim e para você, assim como disse para aquele povo: olha, como são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Quais boas novas são essas? Notícias de paz, de salvação. E ele termina o ciclo dizendo: olha, Israel, o teu Deus reina. Ele não saiu do trono. Tudo ao seu redor diz que não, mas ele continua reinando. Não percam a esperança, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Enche o seu coração de júbilo, porque o Senhor vai desnudar diante dos seus olhos o seu santo braço à vista de todas as nações, e os confins da terra verão
a salvação do nosso Deus. Essa era a expectativa messiânica que no Antigo Testamento se tinha já acerca do Evangelho. Quando eu digo Evangelho, estou usando, não se esqueçam, não um termo religioso, é uma palavra que era boas novas. Quando eu falava Evangelium, eu estava dizendo boas notícias. Quais boas notícias se esperava? As boas notícias de salvação, de restauração. E foi exatamente o que Deus fez com esse povo, porque Deus os levou daquela circunstância triste, lamentável, de terra arrasada, de sendo escravos na Babilônia. Aí Deus muda os impérios, porque os impérios mudam e o Deus continua sendo o mesmo, não é verdade, irmãos? Os impérios passam, mas o Senhor continua, Ele permanece. E aí, quando mudou o Império Persa deu permissão a Jerusalém, aos israelitas de reconstruírem a cidade. Voltaram os exilados, voltaram a Sião cantando, repletos de alegria, reconstruíram os muros da cidade. Quando você lê lá Esdras, Neemias, não é? Reconstruíram o templo, a referência religiosa, estabeleceram a palavra do Senhor no meio das pessoas. Tudo parecia estar perfeito para a vida seguir, para aquele povo cumprir o seu propósito de ser uma nação chamada por Deus para ser exemplo do Evangelho, do anúncio das boas novas que alcançaria toda a humanidade. Mas depois disso, eles vieram de novo a falhar nos seus propósitos. E essa redenção, ela se transformou depois em escravidão. Veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, depois veio o Império Romano, e aquele povo, de novo, se tornou escravos. E se você conversasse nos dias de Jesus com um judeu médio, ele diria para você que a expectativa de Isaías 52 ainda não havia se cumprido. Por quê? O Messias haveria de se revelar. O Evangelho pleno só se completaria na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Então, a expectativa messiânica era algo que estava no coração de todo o povo de Deus. Quando se falava no Novo Testamento de um evangelho, eles ainda continuavam aguardando as boas novas. Mas eles, como eu e você, podiam ser traídos por suas expectativas. Ô, gente, como que a gente é traído por nossas expectativas, não é mesmo? Como que o nosso coração é enganoso e as expectativas que a gente conserva na vida nos traem? Porque quando Jesus veio anunciar as boas novas, as pessoas que ali estavam queriam qual boa notícia? A boa notícia de um reino que os libertaria de Roma. E por causa da expectativa do coração deles, eles não conseguiram entender qual reino que Jesus estava propondo. Percebam? Olha como que é importante o nosso coração estar alinhado com o Evangelho, para que nós não sejamos traídos por nossas falsas expectativas do que seja o Evangelho. Porque, de repente, Jesus pode estar ao nosso lado, andando com a gente, comendo com a gente, fazendo milagres ao nosso redor, e a gente nem se dá conta de que Jesus está ali. Foi o que aconteceu com esse povo. Jesus andou no meio deles. O Evangelho pleno estava revelado no meio deles. E eles não viam por quê. Até aqueles que estavam do lado de Jesus, as expectativas do coração eram reveladas. Senhor, quando o seu reino se cumprir, não é? Veio uma mãe lá e falou, põe um filho meu do seu lado direito e outro do lado esquerdo. Não é mesmo? Era uma expectativa política, irmãos. Até porque, naquele tempo de Jesus, política e religião era algo completamente misturado. O templo era administrado por um partido, partido dos saduceus.
E o partido também era uma expressão religiosa. Aquilo era confuso na mente das pessoas. As expectativas do coração os fazia, às vezes, andar distante do que era o preceito e o desejo do Deus do Evangelho verdadeiro. Por isso, eu e você temos que nos examinar o tempo inteiro. E olha o que está escrito lá em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo número 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que versículo simples, mas de uma profundidade enorme, porque ele diz assim, princípio do Evangelho. Entenda, quem ouve a palavra Evangelho naquela circunstância, está esperando o quê? Uma boa notícia. Ele está dizendo assim, princípio da boa notícia de Jesus, vírgula, Filho de Deus. Ora, eu e você sabemos que a boa técnica de um escrito, de uma redação, de um livro, começa em você, no primeiro parágrafo, colocar o tema que você vai desenvolver, não é verdade? A gente não aprende assim? Vocês lembram quando vocês fizeram o vestibular? Na minha época era vestibular, hoje é Enem. Lembra quando você fez o vestibular? Você tinha que aprender técnica de redação? Olha, no primeiro parágrafo você tem que expor o tema. No segundo, terceiro parágrafo, desenvolvimento. No quarto e último parágrafo, fechamento, conclusão. Você tem que remeter ao tema que você anunciou e fazer o fechamento. Se fizesse assim, passava na redação, não era verdade? Então, tinha um esquema. Percebam que o autor do livro aqui, João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, ele está expondo no primeiro versículo, é o único evangelho que começa assim. Ele está expondo no primeiro versículo, olha, o princípio do Evangelho, do anúncio das boas novas de Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o tema de todo aquele livro era demonstrar que a boa notícia era a de que Jesus era o Filho de Deus. Bastava você ler o primeiro versículo, que, sendo um bom entendedor, você já compreenderia o que se tratava esse tal de evangelho, essa tal boa notícia. E você vê depois que, ao longo do livro de Marcos, ele seleciona os episódios, os capítulos dele, exatamente em cenas que recortam e demonstram Jesus como Filho de Deus. Mas qual que era a circunstância importante que nós precisamos compreender aqui do que significa o Evangelho? Irmãos, exatamente 50 anos antes desse livro de Marcos ser escrito, do Evangelho segundo Marcos ser escrito, já havia em algumas cidades ali da região do Oriente, por causa do imperador César Augusto, inscritos que foram catalogados historicamente, não é? Tem prova histórica disso, de que já havia escritos ali incentivando as pessoas a adorarem o princípio do Evangelho segundo César Augusto. O que isso significa? Que a palavra Evangelho remetia a boas novas segundo qualquer pessoa. E o que o império fazia era levar as pessoas a compreenderem que o imperador César Augusto, como todos os Césares, eles eram uma figura divina. Então, não é por mero desejo, era uma provocação clara ao que se dizia dentro do império, que César era Deus, é que Marcos inicia esse evangelho dizendo o princípio da boa notícia. Que boa notícia é essa? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é César que é o Senhor. Não é o Império Romano que tem a última palavra. Então, percebam que a palavra que você vê nos escritos lá, relacionada a César, também é a palavra Evangelho. Porque era uma palavra, como digo mais uma vez, e disse no início, não era uma palavra do vocabulário
técnico religioso. Quando você usava a palavra evangelho, o que você estava dizendo é que estava trazendo uma boa nova, uma boa notícia. Em pensar nos dias de hoje, como que a gente evangeliza? Já viu que tem gente que evangeliza falando assim, você vai para o inferno. Isso é evangelho, gente? Será que isso é uma boa notícia? Você chegar para alguém e se tornar mais pregador do inferno do que do céu? Será que isso é evangelho? Você se tornar um juiz na vida das pessoas e trazer um peso de acusação sobre elas, como se por medo elas pudessem aceitar que Jesus é o Filho de Deus? Ora, se evangelho é boa notícia, o que nós devemos pregar às pessoas? Que Deus está consertando tudo. Se elas estão vivendo uma vida difícil, de sofrimento, Deus vai consertar. As pessoas precisam dessa esperança. Se o câncer bateu na sua casa, você tem um ente querido que está sofrendo, definhando, morrendo aos poucos, essa pessoa precisa ouvir o quê? Uma boa notícia. E qual boa notícia é essa? Olha, Jesus vai consertar tudo. Mesmo que eu venha morrer, eu não perco a esperança de que Ele está consertando tudo. Ele pode curar? Pode. Mas qualquer cura que a gente experimente aqui nessa terra é um remendo. Porque a gente vai morrer. Se Jesus não voltar antes disso, mesmo que curados, morreremos. O Lázaro que ressuscitou pela palavra de Jesus, morreu de novo. Então, irmãos, a cura que nós anunciamos, a principal cura, é aquela que coloca as pessoas de novo dentro do plano de redenção. Por isso nós somos arautos que anunciam a boa nova. Da nossa boca tem que fluir esse evangelho. Deus está consertando tudo. Está chorando? Olha, um dia toda lágrima será enxugada. Esse dia pode ser hoje, se o seu coração estiver firmado nessa esperança. Não precisa ser amanhã. O evangelho não é para depois da vida, quando eu morro. O reino já é, mas ainda não. Ele vai se completar. Mas ele já é uma realidade no nosso meio. Sabe, irmãos, isso diz respeito ao evangelho que nós cremos, isso diz respeito às expectativas reais do nosso coração, e a profundidade desse significado diz respeito àquilo que nós proclamamos às pessoas que estão ao nosso redor. Porque evangelho não diz respeito à vida após a morte. Evangelho diz respeito à vida que um dia vai engolir a morte. Que vai engolir a morte. Acabou, morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Morte já foi decretada falida. É só uma questão de tempo. E todos aqueles que estão guardados em Cristo Jesus experimentarão a vida eterna, que não é uma quantidade de tempo, mas é uma qualidade de vida. De modo que o que fica no nosso coração para nós encerrarmos essa reflexão sobre a palavra evangelho? É o que está escrito em Filipenses 1, 27. O que Paulo entendeu que fosse evangelho? O que Paulo entendeu que implicasse conhecer e saber dessa boa notícia? Olha o que está escrito lá em Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Vou repetir. Não importa o que aconteça. Vivam de maneira digna do
Evangelho de Cristo. Ou seja, vive de maneira digna da boa nova, da boa notícia que você recebeu de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé. Que fé é essa? Evangélica. Quando você lê fé evangélica hoje, o que você pensa? Não é? Você olha ao seu redor, o que você entende que seja fé evangélica? Está escrito na Bíblia. Se nós entendermos a extensão e o significado do que é evangelho, a gente entende o que é a fé evangélica. É essa fé que não perde a esperança, mesmo quando toda circunstância diz não, mesmo quando a circunstância é desfavorável. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna. Ou seja, Paulo está dizendo para os filipenses e dizendo para nós que a gente tem formas de viver, formas e formas. Mas há uma forma de vida, para quem compreendeu o Evangelho, que é uma vida digna. Deus não quer que a gente viva uma vida miserável. Ele quer que a gente experimente uma vida digna do Evangelho que nos foi anunciado. Será que eu e você entendemos a extensão disso? Será que a nossa vida, o nosso testemunho, reflete a dignidade da notícia, da boa nova que chegou ao nosso coração? Será que nós somos arautos disso? Querido, será que o clamor do mundo é de ver a formosidade dos nossos pés por aquilo que nós anunciamos? As pessoas estão sedentas. Elas precisam da revelação do Evangelho. Mas o que vemos ao nosso redor, um tanto espalhado em todos os lugares, é algo que não tem absolutamente nada a ver com o que é Evangelho. E por isso as pessoas estão se entregando a um falso Evangelho. E por isso, quando se fala evangélico ou evangelho hoje, a gente nem sabe o que é. E por isso Deus nos conduziu hoje aqui, irmãos, a refletirmos para que a nossa vida ande de um modo digno. E dignidade para Deus é dignidade segundo o Evangelho. O Evangelho que anuncia as boas novas de que Jesus Cristo está consertando todas as coisas. Conserve no seu coração o amor, a fé e a esperança. Essas três coisas não passam. E eu posso dizer pela palavra de Deus que há algo mais que não passa, que é a palavra revelada. Quando tudo passar, a palavra vai continuar. Quando tudo passar, ainda restará para a gente, sabe o quê? O Evangelho que nos salvou. Porque a vida não acaba quando a gente fechar os olhos. Essa é a esperança que nos move, essa é a expectativa do nosso coração, e esse é o anúncio que as pessoas precisam ouvir. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você é empregado, se você é desempregado, se você tem carro bom, roupa boa ou não, isso não tem nada a ver com o que Jesus nos promete. O que tem a ver com o Evangelho é a consciência de que Ele está presente. Amém, irmãos? Ele está no nosso meio. Ele está. Você pode até olhar como o povo de Israel olhava ao redor e falava assim: Senhor, onde o Senhor está? A gente virou escravo desse povo. A nossa terra foi arrasada.
as nossas casas foram destruídas, o templo do Senhor foi colocado ao chão. A nossa cidade fortificada teve seus muros derrubados. Aquela bela Jerusalém são ruínas. E, de fato, há circunstâncias na nossa vida que a gente olha e o cenário é de guerra. Parece que jogaram uma bomba e destruiu tudo. Aí você olha e fala assim, não tem jeito de renascer alguma coisa dessas cinzas, não é? Mas se há no seu coração a esperança do Evangelho, a confiança permanece de que Deus está lá, no meio dos escombros. Se precisar carregar pedras de novo para construir um muro, Ele vai estar junto com você. Se passar necessidade, Ele está junto com você. E quando vier a festa de alegria, Ele também está junto. Que nosso coração possa se alegrar, gente. É só disso que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada, não. Vão complicar a vida, não. Vão simplificar as coisas, né? Vão simplificar. Olha aí, você tem saúde, você saiu da sua casa, veio para cá, está ouvindo a palavra de Deus, está meditando. Você é mais rico do que... Você tem um padrão de riqueza maior do que os nobres na Idade Média, não é? Os nobres na Idade Média não tinham um banheiro que você tem na sua casa. Você já pensou nisso? Pode ser simples o seu banheiro, né? As pessoas não tinham um chuveiro com água quente, um sanitário limpinho para sentar, não tinha anestesia para arrancar o dente, né? Arrancava no tapa mesmo, na dor. Olha quanto que Deus tem nos dado. Vamos ter um coração mais agradecido, né? Olhando aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas, porque o Evangelho é isso. É a gente lembrar dessa boa notícia, que Deus está fazendo nova todas essas coisas. Amém?